pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Você vê que no versículo 11 ele fala que ele põe em Deus a sua confiança, que ele confia no Senhor, que ele é o Senhor dos exércitos, e ele pede ao Senhor, roga ao Senhor que não deixe que o homem prevaleça sobre os mandamentos do Senhor. A gente vê no relato, seguindo aqui no versículo 12, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa de Judá e os etíopes fugiram. A gente vê que o Senhor, a partir da confiança que Asa tinha nele, o Senhor lhe garantiu a vitória. Asa confiou no Senhor e o Senhor não deixou falhar a sua confiança perante Asa. É assim que acontece nas nossas vidas também. Quando nós realmente confiamos em Deus, quando vem o inimigo com o dobro da nossa força, humanamente falando, nós colocamos no Senhor a nossa confiança e o Senhor prepara a nossa vitória. E o Senhor faz com que nós possamos ganhar essa batalha, que possamos ganhar essa guerra. Mas nós devemos estar sempre confiando no Senhor. Acontece uma batalha na nossa vida que nós confiamos no Senhor e nós vencemos, mas mais uma vez nós vamos enfrentar uma nova batalha. E nessa nova batalha nós devemos continuar confiando no Senhor, da mesma forma que confiamos no Senhor antes. Não aconteceu isso com Asa. O povo do norte, lembrando lá que o reino era dividido, o povo do norte, reinado por Baasa, o povo do norte, reinado por Baasa, estava ainda em idolatria. Mas algumas pessoas ali, vendo o que estava acontecendo no reino do sul, vendo que o reinado de Judá estava prosperando, estava voltando ao Senhor, algumas pessoas estavam saindo do reino do norte e indo para o reino do sul. Baasa, o rei do norte, ele já ficou preocupado a partir daí. E ele estava querendo fazer de uma forma que não evitasse com que as pessoas voltassem para o reino do sul. Aqui no capítulo 15, versículo 8 e 9, fala sobre isso. Assim que ouviu as palavras, versículo 8, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Odete, o rei de Asa encheu-se de coragem, retirou-se os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e Benjamim, da cidade que havia conquistado no monte de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. No versículo 16 já fala: o rei Asa chegou até depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, porque ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou-o e queimou no vale de Cedron. Você vê que Asa estava realmente com compromisso no Senhor. E até a sua avó, que estava querendo voltar à idolatria, ele destituiu o posto de rainha mãe da avó dele, porque ela estava dedicando adoração a deuses estrangeiros. E Asa realmente estava com compromisso no Senhor. Mas em 2 Crônicas, capítulo 16, vamos ver o que é que acontece com Asa, porque ele perde a confiança em Deus. No capítulo 16, versículo 1, diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Você vê que Baasa invade o território de Judá e fortifica Ramá. Ramá era uma cidade que ficava a 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ficava, vamos supor, como uma divisa entre o reino do norte e o reino do sul. E era uma cidade estratégica, porque Jerusalém era a capital do reino do sul. E era também o centro de adoração. As pessoas estavam indo do reino do norte adorar ao Senhor, o verdadeiro Deus, em Jerusalém.
Quando Baasa toma a cidade de Ramá, ele fortifica o muro, ele começa a construir um muro que separa os dois reinos e impede com que as pessoas saiam do reino do norte e vão para o reino do sul, e também do reino do sul para o reino do norte. Continuando, no versículo 2: Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: Façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Asa, a partir daí, ele viu que uma cidade muito próxima de Jerusalém havia sido invadida pelo reino do norte, e ele ficou com medo. Estando com medo, ele perdeu a confiança no Senhor. Ele se esqueceu que o Senhor deu a vitória a ele há um tempo atrás contra um exército muito mais numeroso que o seu. Perdendo a confiança no Senhor, ele pegou as coisas, os bens preciosos, o ouro e a prata que habitavam no templo, que é a casa de Deus. Também pegou o ouro e a prata que havia no seu palácio e enviou para um rei que era inimigo tanto do reino do norte quanto do reino do sul, mas com a intenção de que o seguinte: ele enviando esse presente para o rei, para esse rei da Síria, o rei da Síria atacasse o reino do norte pelo norte, fazendo com que Baasa saísse da cidade de Ramá e tentasse defender o seu reino por cima, sendo com que ele, estando no sul, invadisse Ramá e reconquistasse aquela cidade. A estratégia dele era essa. Ele depositou agora a confiança não mais em Deus, depositou a sua confiança dedicando ofertas a um homem, ao rei da Síria. E ele se esqueceu que o Senhor era soberano na vida dele. Nós devemos ter cuidado com isso nas nossas vidas, principalmente pelo que aconteceu com Asa e pelo que pode acontecer conosco. Continuando a história, no versículo 4, diz assim: Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estava usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispa. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Você vê que Asa esqueceu que o Senhor tinha lhe guardado já uma vez. E como segundo essa versão, o vidente Hanani falou no versículo 9, o Senhor protege aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nós lemos em Provérbios: confie no Senhor todo o seu coração. Dedique ao Senhor todo o seu coração, que Ele não vai lhe deixar parado. Asa se esqueceu de confiar ao Senhor todo o seu coração. Com medo, ele confiou agora em homens. E segundo a profecia, da agora em diante, ele iria enfrentar guerras. A partir daí, Asa se irritou, no versículo 10, Asa irritou-se
contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do seu povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão descritos nos registros históricos do rei de Judá e de Israel. 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença dos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Sepultaram no túmulo que ele havia mandado cavar para si, na cidade de Davi. Deitaram num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Você vê o que acontece, como é que acaba a vida desse rei. Aconteceu que ele acabou tendo uma grave doença nos seus pés. E devido a essa doença, bem provavelmente, acredito que sim, pela leitura, foi por causa dessa doença que ele morreu. Mesmo assim, ele não confiou no Senhor. Ele deixou também para confiar somente em homens. Você vê o que acontece na nossa vida quando nós deixamos de confiar no Senhor todas as coisas. Dedicar o nosso coração à confiança em Deus. Pode acontecer o que aconteceu com o rei Asa. Ele perdeu a sua vida. O seu reino, que estava muito próspero, ele havia ganhado batalhas, ele poderia ter ganhado também contra outros reinos, mas não. Resolveu dedicar sua confiança a outras pessoas e não a Deus, e perdeu tudo. Ele tinha um potencial para ser grandioso. Assim como nós lemos em Reis, em 1 Reis, ele foi uma estrela que havia de brilhar, porque Deus havia lembrado do seu rei Davi. E ele havia lembrado também da promessa. Mas Asa esqueceu que ele deveria confiar em Deus de todo o seu coração. Cuidado para que nós também não esqueçamos disso. Confie em Deus de todo o seu coração. Dedique ao Senhor as nossas tribulações. E Ele é poderoso para nos libertar. Ele é poderoso para nos guardar. Não esqueça disso. Confie no Senhor de todo o seu coração. E Ele vai nos sustentar até o fim. Que Deus nos abençoe. Que nos instrua nisso. Que nos dê mais confiança em Deus. Para que nós possamos estar atentos à cidade do inimigo. Amém. Amém. Muito bom.